Ensaios de Antropologia e de Direito. Continuamos lendo o capítulo 2, Cultura Jurídica e Práticas Policiais, a Tradição Inquisitorial, artigo do professor Roberto Cante de Lima. Nós estamos na página 62. Seguimos a leitura. Também, segundo esse delegado, a passagem do tempo trouxe uma evolução, abre aspas, civilização, fecha aspas, da criminalidade. De acordo com ele, os criminosos antigamente eram menos civilizados. Por exemplo, eles usavam navalhas para cometer seus crimes e para lutar entre si. Na concepção do delegado, a navalha é um instrumento mais, abre aspas, bárbaro, fecha aspas. Porque não somente mata, como também produz horríveis marcas no corpo, cicatrizes desfigurantes. Esse é o parágrafo na sequência do vídeo anterior que nós estamos lendo. Em sua opinião, um indivíduo que deixa sua casa com uma navalha no bolso está pretendendo cometer um crime, ferir alguém gravemente em algum momento. Quando eu lhe disse que achava que um revólver era um instrumento muito mais eficiente do que a navalha para matar alguém, ele concordou comigo. Entretanto, reafirmou seu julgamento sobre a, abre aspas, qualidade, fecha aspas, bárbara e pouco civilizada da navalha. Eu estou falando abre aspas e fecha aspas, porque são palavras como aqui no caso a qualidade, são palavras entre aspas, tá? Então sempre que eu digo abre aspas, fecha aspas, é essa situação, certo? Seguimos. Para ele, qualquer uso de arma branca está ligado a primitivos estágios de civilização e é, portanto, abre aspas, bárbaro, fecha aspas. O processo de decisão da polícia, quando lida com as práticas consideradas criminosas, depende desse esquema evolutivo. Essa ideologia é responsável pela classificação dos fatos e atos de seus agentes de acordo com a classificação atribuída pela polícia ao Código Cultural dos participantes em qualquer ocorrência policial. Essa é a razão pela qual uma luta no morro é classificada como, abre aspas, agressão, fecha aspas. Então a palavra agressão está entre aspas, correto? Seguindo, sujeita a adjudicação e punição pelo, abre aspas, código, fecha aspas, policial. E uma luta entre a classe média ou rica pode tornar-se uma, abre aspas, lesão corporal, fecha aspas. Crime a ser julgado pelo juiz através do sistema. Crime a ser julgado pelo juiz através do sistema judicial, que emprega padrões culturais semelhantes àqueles das classes média e alta da sociedade. Apesar de abre aspas, experiência, fecha aspas, da polícia ser rotulada pelo sistema judicial como precária e não definitiva, ela constitui a base da identidade da instituição. A polícia considera que suas representações do significado das diferenças culturais no seio da população são a consequência da experiência particular e específica da prática policial. Por isso, vê as representações da sociedade como, abre aspas, suas, fecha aspas, e julga-se responsável por elas.
quando se vê impossibilitada de, abre aspas, traduzir, fecha aspas, essa experiência eficazmente em linguagem e procedimentos juridicamente eficazes, ela reage, passando a usar seus próprios julgamentos para lidar com essa heterogeneidade cultural. Ou seja, os mesmos fatos são diferentemente interpretados de acordo com os distintos meios culturais dos agentes envolvidos. A identidade da polícia, portanto, confirma as concepções hierárquicas da sociedade presentes no sistema judicial republicano, tornando-a diferente e, portanto, complementar e não competitiva em relação ao judiciário. A ideologia policial, entretanto, não é um fenômeno isolado na sociedade brasileira. Ao contrário, está fortemente ligada a representações bastante semelhantes referentes à diversidade cultural do país, encontradas em outros lugares da nossa sociedade. Na verdade, representações elitistas e evolucionistas da cultura e sociedade são tradicionais em nossa cultura jurídica e permeiam o pensamento social no Brasil, bem como justificam práticas sociais discriminatórias em nossa sociedade. Por exemplo, o principal argumento para a reforma processual que substituiu o sistema acusatório baseado no júri do século XIX foram as características, abre aspas, incivilizadas, fecha aspas, e, abre aspas, atrasadas, fecha aspas, abre aspas, maioria da população brasileira, fecha aspas. As elites políticas e jurídicas atribuíram unanimemente o fracasso do sistema do júri no Brasil, não aos aspectos formais da instituição legal, mas ao, abre aspas, atraso cultural, fecha aspas, de nossa sociedade. O sistema do júri foi considerado, abre aspas, avançado demais, fecha aspas, para a maioria da sociedade brasileira. É claro que o sistema não era considerado demasiado avançado para as elites, que se auto-atribuíam dessa forma um lugar, abre aspas, mais adiantado, fecha aspas, culturalmente do que aquele da maioria da população. Outro exemplo é uma famosa reforma criminal de fins do século passado, que propôs diferentes graus de responsabilidade criminal para diferentes setores, abre aspas, raciais, fecha aspas, da população. Basicamente, esse projeto estabelecia que diferentes códigos criminais deveriam ser aplicados de acordo com as diversas origens, abre aspas, raciais, fecha aspas, dos criminosos. As pessoas de pele negra eram comparadas a crianças em termos de desenvolvimento intelectual e psicológico. Assim, segundo seu autor, não era justo submeter pessoas de diferentes origens, abre aspas, raciais, fecha aspas, a idênticos critérios de responsabilidade criminal. Algumas dessas ideias oriundas da, abre aspas, antropologia física, fecha aspas, e da, abre aspas, medicina legal, fecha aspas, brasileiras do século passado ainda estão em vigência entre nossos, abre aspas, juristas, fecha aspas. O professor vai colocando várias aspas, porque às vezes ele quer chamar atenção, como aqui o jurista, né? E às vezes é para marcar que aquela palavra ali tem um significado que eventualmente ele responde lá no pé de página, às vezes não. Né? Seguimos. Seguimos então desde o início do parágrafo. Algumas dessas ideias oriundas da antropologia física e da medicina legal brasileiras do século passado ainda estão em vigência entre nossos juristas, legitimadas especialmente pelo saber médico
legal. Embora as origens raciais das diferenças culturais não sejam hoje argumento tão fortemente majoritário como eram no século passado, elas não estão completamente erradicadas de nosso pensamento social, como o demonstra a relativamente recente reedição do livro de Nina Rodrigues, mencionado acima. No prefácio a essa edição, datado de 1957, o catedrático da Medicina Legal da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Direito da Universidade da Bahia e também diretor do Instituto Nina Rodrigues, o Instituto Criminalístico do Estado da Bahia, reafirma as teses de Nina Rodrigues, dois pontos, abre aspas, aí vem uma citação do Rodrigues, da obra que o professor acabou de falar. Veja-se a claridade e firmeza desta conclusão das primeiras páginas, assim valiosa hoje quanto ontem, a cada fase da evolução social de um povo e ainda melhor, a cada fase da evolução da humanidade, se comparam raças antropologicamente distintas, correspondente uma criminalidade própria, em harmonia e de acordo com o grau do seu desenvolvimento intelectual e moral. Fecha aspas. Continuamos no próximo vídeo.